Olá pessoal, uma boa noite para vocês. Aqui estou eu novamente, né? Um pouco fora do, fora do time, né? Fora do tempo, mas antes tarde do que mais tarde, né? Hoje nós vamos corrigir o 17º simulado. Esse simulado ele foi focado para quem vai prestar os cargos de técnico judiciário, área administrativa, e analista judiciário, área administrativa, tá bom? São 25 questões, 10 de constitucional, 5 de administrativo e 10 de direito eleitoral, certo? Pessoal, muitos têm me perguntado sobre o grupo do WhatsApp, né, para o unificado. O grupo ele está cheio, né? Não tenho condição hoje, até por questão de tempo, de administrar no Telegram, tá? Então é só o WhatsApp mesmo. Sempre você tem que ficar tentando, porque sempre surge vaga, alguma pessoa sai, surge alguma oportunidade, você entra. Então eu sugiro que você tente todos os dias, caso você queira realmente fazer parte desse grupo unificado da Justiça Eleitoral, certo? Nesse link que eu coloquei aqui para vocês na tela, você consegue acesso a todos os simulados, todos os PDFs já gravados, gravados não, né? Todos os PDFs das questões de todos os simulados, exceto o 7º. Não tem correção do 7º simulado, não tem um vídeo de correção do 7º simulado. Tem o PDF, mas não tem a correção do 7º simulado. Certinho? Bora começar então? Antes de tudo, lembrando vocês que nós temos o Manual de Direito Eleitoral para Concursos, disponível no site da editora Juspodium, 4ª edição, tá bem bacana o livro, e 2 cursos no meu site eleitoralcombruno.com.br. Um de questões, nós temos até as questões que estão sendo gravadas pós-edital, então tinham 600 questões e agora mais 300 questões pós-edital, totalizando 900 questões. E o curso teórico Direito Eleitoral para Concursos. Ok? Bora começar então com as questões de direito constitucional. Pegue o seu simulado e bora resolver as questões iniciando com o direito constitucional. Bora lá? Vamos para a primeira questão, que diz o seguinte: os vencimentos dos cargos do Poder Judiciário não podem ultrapassar os pagos pelo Poder Executivo. Ora, os cargos, os vencimentos que são pagos pelo Poder Executivo, eles vão servir de parâmetro, é o teto. A Constituição, então, ela proíbe que os vencimentos do Poder Judiciário e do Poder Legislativo sejam superiores aos que são pagos ao Poder Executivo. Então, do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Beleza? Então, nessa questão, ela está correta. Então, a orientação, se você quiser localizar na Constituição, é o artigo 37, inciso 12. Ok? Então, do Poder Legislativo e do Poder Judiciário tem que ser menor do que do Poder Executivo. Próxima questão. O servidor público que, investido em cargo efetivo da administração pública direta federal, for eleito vereador, não vai poder receber a remuneração daquele cargo. Daquele está retomando o servidor público em cargo efetivo. Então, ele investido em cargo efetivo, foi eleito vereador, ele não vai poder receber a remuneração do cargo efetivo? Bom, a questão está errada. Por que ela está errada? O artigo 30, que em regra é que não pode acumular cargos públicos, mas tem exceções. O artigo 38, inciso 3º, traz uma das exceções, que é a da questão, que diz assim: investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horário, perceberá as vantagens do seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo à do cargo eletivo. E não havendo compatibilidade de horário,
aí, não tendo compatibilidade de horário, afasta-se do cargo ou função e vai fazer uma opção por uma das remunerações. Então, quando a questão fala que ele não vai poder receber a remuneração do cargo, está errada. Porque se houver compatibilidade de horário, ele vai poder acumular essas duas remunerações. Tá? Então, questão número 2 está errada, conforme orienta o artigo número 38, inciso 3º. Então, se há compatibilidade de horário, então acumula as remunerações. Ok? Muito bem. Próxima questão, agora número 3. A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira pode ser fixada por meio de subsídio. E aí, o que vem a ser esse subsídio, né? Muitos têm dúvida. Então, o subsídio é uma forma de remuneração em parcela única. E quando eu falo em parcela única, veda o acréscimo de gratificação, adicional, abonos, prêmios, verbas de representação ou outras espécies remuneratórias. O artigo 39, parágrafo 4º da Constituição afirma que a remuneração dos servidores públicos pode sim ser estabelecida por meio de subsídio, especialmente para aqueles que ocupam cargos estruturados em carreiras. Então, é possível sim a remuneração dos servidores públicos sendo feito por meio de subsídio. Tá bom? Então, vamos anotar aqui a questão número 3. Ela está correta. E o artigo de referência é o artigo número 39, parágrafo 4º do texto constitucional. Essa forma, essa modalidade de remuneração, pessoal, ela é utilizada principalmente, frequentemente, para certas carreiras do Estado. Então, por exemplo, juiz, então magistrados, Ministério Público, diplomatas, policiais, militares, tá? Então, é correto afirmar que essa remuneração dos servidores públicos organizados em carreira pode ser sim fixada por meio de subsídio, tá bom? Perdão. Quarta questão. O texto constitucional garante o livre exercício de todo e qualquer trabalho, não havendo óbice, não havendo impedimento para que a lei estabeleça requisitos para o exercício de determinadas profissões. Então veja, quando eu falo dessa liberdade do exercício de todo e qualquer trabalho, o artigo 5º, 13, inciso 13 do texto constitucional traz uma norma de eficácia limitada. Por quê? É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, o que nós vamos ter aqui? Uma norma de eficácia limitada não, né? Contida, porque eu posso ter um texto que vai trazer restrições para essa liberdade, não sendo então uma liberdade absoluta. Eu vou ter as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, cada profissão vai ter uma lei que regulamenta, né? E ela vai trazer restrições para o exercício desse trabalho, desse ofício, dessa profissão. Então, a questão 4 fala que não há óbice que a lei estabeleça requisitos para o exercício de determinadas profissões. O próprio texto constitucional nos apresenta isso. Então, por isso que a questão número 4 está correta, conforme nos orienta o artigo 5º e o inciso é o 13.
tá bom? Quinta questão. Por previsão constitucional, o prefeito municipal, se acusado de qualquer espécie de delito, vou até grifar isso daqui, né? Qualquer espécie de delito, deverá ser julgado pelo Tribunal de Justiça onde se situa o município. Bom, aquele aluno apressado vai responder correta a questão, porque viu que associou o Tribunal de Justiça, só que vai esquecer de uma súmula. E eu quero até anotar essa súmula para vocês aqui. A súmula do STF de número 702. Sabe o que diz a súmula? Que a competência do Tribunal de Justiça para julgar prefeitos restringe-se aos crimes de competência da Justiça Comum Estadual. Nos demais casos, a competência originária caberá ao respectivo tribunal de segundo grau. Então, quando a questão fala que o acusado de qualquer espécie de delito deverá ser julgado pelo Tribunal de Justiça, erra, né? A questão comete um erro, porque será restrito aos crimes de competência da Justiça Comum Estadual. Aí sim é competência do Tribunal de Justiça, tá? Então, questão número 5, incorreta. E o erro está aqui, né? De qualquer espécie de delito. Então, atenção à súmula do STF número 702. Bacana? Vamos agora para a questão número 6. Olha só. O poder de criar leis sobre a própria organização não diz respeito à autonomia municipal, pois depende da repartição constitucional de competência. Quando eu falo de autonomia municipal, uma das autonomias que são garantidas é a autonomia legislativa, que é o poder de criar leis. Então, a autonomia dos entes federados inclui sim o poder de elaborar suas próprias leis. Então, quando eu falo de autonomia dos entes, nós temos que lembrar, nós temos a auto-organização, né, onde esses municípios, os estados, vão poder, no caso dos estados, elaborar suas próprias constituições, os municípios suas leis orgânicas, né? No autogoverno, eles vão poder, esses entes, eleger os seus próprios governantes. Tem a autoadministração também, né? A possibilidade de dirigirem os seus próprios órgãos e serviços públicos. A autolegislação, criando então, editando as suas próprias leis. Então, a autolegislação é um dos poderes, né, vamos dizer assim, garantidos quando a gente fala dessa autonomia municipal. Então, a questão número 6 comete um erro porque afirma que o poder de criar leis sobre a própria organização não diz respeito à autonomia municipal. Questão incorreta. Próxima questão, agora número 7. Cargos em comissão são ocupados transitoriamente por agentes públicos nomeados e exonerados livremente pela autoridade competente, sem necessidade de realização de concurso para ingresso no serviço público. A gente não pode, nós temos que tomar muito cuidado com as diferenças que existem, né, entre a função de confiança e o cargo em comissão. A função de confiança, só servidor efetivo, servidor de cargo efetivo pode assumir. Já os cargos em comissão, qualquer pessoa, desde que respeite, né, desde que atenda a requisitos mínimos ao cargo que será ocupado, né? Tanto a função de confiança quanto os cargos em comissão são destinados às atribuições precípuas de direção, chefia e assessoramento. Então, a questão número 7 está correta, né? Porque qualquer um pode, né? E essa função, então, tanto cargo em comissão, quanto as funções de confiança são para direção, chefia e ainda assessoramento. Direção, chefia e assessoramento. Bacana? Então a questão número 7 está perfeitamente correta.
Número 8. O direito de reunião está assegurado a todos, desde que observados os seguintes requisitos constitucionais: caráter pacífico, localização aberta ao público, prévia autorização. Aqui a localização aberta ao público, a gente tem que depois fazer uma leitura atenta sobre o dispositivo que trata sobre o direito a essa reunião, né? Prévia autorização da autoridade competente e não frustração de outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Bom, o texto constitucional, artigo 5º, inciso 16, ele fala o seguinte: todos poderão reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público. Ok? Independentemente de autorização. A questão já então traz um erro, né? Então, localização aberta ao público, prévia autorização? Não. Independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. O STF já se manifestou sobre essa questão do prévio aviso e ele falou o seguinte: olha, a exigência constitucional de aviso prévio relativamente ao direito de reunião é satisfeita com a veiculação de informação que permita ao poder público zelar para que seu exercício se dê de forma pacífica ou para que não frustre outra reunião, para proteger os que vão participar daquele evento, né? Então, é um aviso, não é uma autorização. É para proteção tanto do trânsito de pessoas e veículos, tá? Então, a questão número 8, com base no artigo 5º, inciso 16, e também o informativo do STF, que trata sobre esse assunto, número 1003, a questão número 8 está incorreta, tá? Não tem prévia autorização. Nona questão. É vedada a incorporação de município originado de processo de desmembramento a outro pelo prazo mínimo de 10 anos. Quando eu falo de incorporação, eu não tenho essa exigência, né, de vedação à incorporação de município originado do processo de desmembramento a outro pelo prazo mínimo de 10 anos. A Constituição não fala nada disso. O dispositivo que trata sobre incorporação, que é o artigo 18, parágrafo 4º do texto, fala assim: criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios, far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal, dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, veja, não é referendo, é plebiscito, às populações dos municípios envolvidos, após divulgação dos estudos de viabilidade municipal, apresentados e publicados na forma da lei. Tá? Então, essa lei complementar, ainda é importante ressaltar, ela não foi editada, tá? Então, não há definição desse prazo de 10 anos, como trouxe a questão número 9, por isso que nós vamos assinalar como incorreta. Ok? Então, questão 9 está incorreta. Ah, você me pergunta o artigo, né? É o artigo 18 do texto constitucional, parágrafo 4º. Parágrafo 4º. Vamos para a próxima questão. Então, questão agora número 10. Vejam só. A consulta prévia às populações dos municípios envolvidos na incorporação submete-se a plebiscito. Essa questão complementa a anterior, né? Porque eu até falei para vocês, olha, quando eu falo de incorporação, a consulta que é feita previamente à população não é através de referendo, é através de plebiscito, certo? Então, se é através de plebiscito, a questão está verdadeiramente correta. Artigo 18, parágrafo 4º do texto constitucional.
certo? Pessoal, só um minutinho, por favor. Que eu quero fazer uma pesquisa aqui rapidinho, porque eu fiquei com uma dúvida em relação àquela questão que nós falamos sobre a liberdade de atividade profissional. Então, veja, o artigo 5º, inciso 13, né, que eu até havia começado falando que era uma norma de eficácia limitada, não, depois eu corrigi, né? É uma norma de eficácia contida mesmo, tá? A eficácia é imediata, uma vez que produz seus efeitos desde a edição, mas pode ter a sua aplicação restringida em momento posterior por uma lei que vai restringir, né? Trazer requisitos para o exercício daquela profissão. Então, o meu objetivo aqui era só retomar e corrigir. Então, é uma norma de eficácia contida mesmo. Bora para as questõezinhas de direito administrativo? Então vamos começar com a questão número 11. Olha só, por serem autônomas e descentralizadas, as entidades da administração pública indireta não estão sujeitas ao controle e fiscalização do Estado. Ora, controle e fiscalização, sim, estarão sujeitas a um controle finalístico, supervisão ministerial, mas elas não estão subordinadas. Então, se na prova aparecer que as entidades da administração pública indireta estão subordinadas, não, elas estão sujeitas sim ao controle finalístico e supervisão ministerial, elas se submetem ao controle e fiscalização do Estado. Então, questão número 11, incorreta. 12. Nas entidades que passarem por desconcentração, haverá tutela administrativa, ao passo que nos entes descentralizados haverá controle hierárquico. Gente, então aqui houve uma inversão. Nas entidades que passaram por desconcentração, eu vou ter um controle hierárquico. Então, através... O que é a desconcentração? Tem a criação de órgãos dentro da administração. Então, há uma hierarquia de um órgão em relação ao outro. Agora, na descentralização, em que envolve entidades, eu vou ter a chamada tutela administrativa. Lembrando que a desconcentração é uma distribuição interna de competência. Então, dentro da mesma pessoa jurídica, portanto, eu tenho o controle hierárquico. Já na descentralização, há uma transferência de uma competência de uma pessoa jurídica para outra. Então, nesse caso, o que nós temos é uma tutela administrativa, ou também chamada de controle finalístico. O que seria essa tutela administrativa? É basicamente um controle exercido para garantir que essas entidades vão atuar de acordo com os objetivos estabelecidos pelo ente controlador. Não há subordinação, mas há esse controle, tá bom? Então, questão número 12 está correta. Correta não, perdão, incorreta, né? Há uma inversão dos conceitos aqui. Deixa eu anotar para vocês. Inversão. Ok? Então, na desconcentração, eu tenho controle hierárquico. Na descentralização, eu vou ter tutela administrativa. 13. Maria requereu a expedição de uma certidão em determinada autarquia federal para defesa de direito de interesse pessoal. Passados mais de 15 dias da solicitação, Caio, servidor comissionado da referida autarquia e responsável pela emissão do citado documento, deixou de fazê-lo, o que gerou dano a Maria. Indignada, ela apresentou recurso ao chefe de Caio, formulou denúncia à corregedoria da autarquia e ajuizou uma ação pleiteando indenização, tendo demonstrado prejuízo sofrido. Agora veja a situação hipotética.
eventual aplicação de pena disciplinar a Caio em razão da denúncia à corregedoria da autarquia será exemplo do exercício do poder de polícia administrativo? Não, veja que o Caio ele tem um vínculo com a administração e o seu supervisor, no caso aqui o seu diretor, né, o seu chefe, né, como utilizou a questão aqui, exerce um poder de subordinação em relação ao Caio. Eu não posso dizer poder de polícia porque não é um particular, é um servidor interno. Então não é o poder de polícia que considera e que confirma essa atuação, e sim é o poder disciplinar. Não é o poder de polícia, poder disciplinar administrativo. Tá bom? Questão 13, incorreta. Questão agora número 14. O nexo causal entre a conduta imputada à administração pública e o dano causado ao particular é um elemento essencial para a caracterização da responsabilidade civil do Estado. Certo ou errado? Gente, a responsabilidade civil do Estado, nesse caso, ela é objetiva, ok? Ou seja, independe de comprovação de dolo ou culpa, mas precisa do preenchimento de alguns requisitos. Então eu preciso ter o dano, esse dano pode ser material ou moral, eu preciso ter uma conduta e eu preciso ter também o nexo causal. Dano, conduta e nexo. E a questão 14 está dizendo o quê? Ora, o nexo causal é elemento essencial para a caracterização da responsabilidade civil do Estado, que é uma responsabilidade objetiva. Questão correta, perfeita. Tá bom? 15. Em caso de danos materiais causados a candidatos em decorrência do cancelamento de provas de concurso público organizado por pessoa jurídica de direito privado, não é cabível a responsabilidade civil do Estado. E aí? Certo ou errado? Gente, olha só. O Estado ele vai responder subsidiariamente por danos materiais causados a candidatos em concurso público organizado por pessoa jurídica de direito privado, quando os exames são cancelados por indícios de fraude. Então, há possibilidade sim de responsabilidade civil do Estado quando o exame ele é cancelado por indício de fraude. Então, a questão número 15, quando afirma que não é cabível responsabilização, comete um erro. Então, se houver, vou anotar aqui para vocês, né? Então, se há indício de fraude, há responsabilização. Se há indício de fraude, há responsabilização. Portanto, questão 15, incorreta. Vamos agora resolver as questõezinhas de direito eleitoral que eu separei para vocês. Então vamos lá. As questões estavam tranquilas. Tenho certeza que vocês gabaritaram. Muitos alunos gabaritaram o simulado 17, né? Quero ver como é que vai ser o 18. Então vamos lá. 16. Hyde, né? Em razão de convicção filosófica, alegou imperativo de consciência para não cumprir o serviço militar obrigatório e se dispôs a prestar serviço alternativo. Isso aqui é importante. Nessa situação, caso Hyde não cumpra a prestação alternativa, seus direitos políticos serão cassados. E aí? Primeira informação, você vai lembrar do texto constitucional lá no artigo 15. O artigo 15, pessoal, veda cassação de direitos políticos. Ele não vai ter os direitos políticos cassados. O artigo 15, inciso 4º, fala que é possível perda ou suspensão em caso de recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa. Ele se
ele se predispôs aqui a cumprir a prestação do serviço alternativo. Então ele não vai ter os seus direitos políticos nem perdidos, nem suspensos, muito menos cassados. Tá? Artigo 15, inciso 4º do texto constitucional. Então, questão 16 está errada, conforme prevê o artigo 15, inciso 4º do texto constitucional, ele não vai ter os direitos políticos cassados, não vai ter os direitos políticos perdidos, não vai ter os direitos políticos suspensos, tá? 17. A democracia do Brasil ampliou as formas de participação da população na condução da vida política do país, garantindo, inclusive, o voto e a eleição de candidatos analfabetos. Gente, os analfabetos, eles possuem a capacidade eleitoral ativa, que é o direito de votar, mas eles não vão ter a capacidade eleitoral passiva, que é o direito de ser votado. Eles são inelegíveis. Analfabeto pode votar, mas não pode ser votado. Questão 17, incorreta, quando afirma que a eleição de candidatos analfabetos será admitida no Brasil. Está errado, tá? 18. Mandato eletivo poderá ser impugnado na Justiça Eleitoral mediante ação de impugnação de mandato, cujos atos terão de ser públicos em obediência ao princípio da publicidade. Essa questão está falando sobre a AIME, que é a ação de impugnação ao mandato eletivo, artigo 14, parágrafo 10. Né? Então, o mandato eletivo pode ser impugnado perante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias contados da diplomação. Aí vem o parágrafo 11 desse mesmo artigo 14 dizer o seguinte, olha, a ação de impugnação vai tramitar em segredo de justiça, respondendo o autor na forma da lei, se temerária ou de manifesta má-fé. Tá? Então, vai tramitar em segredo de justiça, mas o julgamento é público. A questão falou o quê para nós? Que os atos terão de ser públicos. Não. Segredo de justiça. Segredo de justiça. Tá bom? Atos em segredo de justiça. Julgamento público. Então, questão 18, incorreta. Os artigos para você depois consultar é o 14, parágrafos 10 e 11. Beleza? Vamos para a nossa questão número 19. Então, vamos lá. Gilberto Brasileiro Nato completou 61 anos de idade no mês de janeiro de 2018. Nesse mesmo ano, transitou em julgado uma condenação criminal contra ele, tendo sido arbitrada, entre outras sanções, pena privativa de liberdade. Considerando essa situação, em razão da sua idade, o ato de votar nas eleições de 2018 é facultativo para o Gilberto. Só é facultativo depois dos 70 anos, né? Então, veja, ele tem 61. Por ser 61 anos, é obrigatório ainda o ato de votar, tá? Então, 60 anos ainda é obrigatório. Facultativo é se ele fosse maior de 70 anos. Artigo 14, parágrafo 1º, inciso 2º, a linha B do texto constitucional. Tá bom? Então, questão número 19, incorreta. Bora para a questão número 20. Embora lhes esteja assegurada a autonomia para definir sua estrutura interna, sua organização e seu funcionamento, os partidos políticos são legalmente proibidos de adotar o uso de uniforme para os seus membros. Tranquila essa questão, né? É o artigo 6º da Lei dos Partidos Políticos que aborda essa temática. Não pode adotar uniforme para os seus membros, não pode ministrar instrução militar ou paramilitar. Ok? Então, questão número 20, que diz dessa proibição de adotar o uso de uniforme,
verdadeira. 21. O eleitor que nos termos da legislação eleitoral seja obrigado a votar e não o faça, estará sujeito a multa, caso não se justifique perante o juiz eleitoral competente até 60 dias após a realização da eleição. A resolução 23.659 de 2021, que trata sobre o cadastro, fala sobre esses prazos no artigo 126. Bom, não votei, eu tenho até 60 dias para me justificar por turno. Cada turno é uma eleição. Agora, se eu estou fora do país, eu tenho 30 dias após o retorno ao país para me justificar. Então, quando a questão fala que tem aí esse prazo de 60 dias após a realização da eleição, está correto. É o que dispõe o artigo número 126, artigo 126 da resolução 23.659 de 2021. Tá bom? 22. No sistema majoritário, o cargo político pertence ao partido e não ao candidato. E aí, pessoal? Não. No sistema proporcional, o mandato pertence ao partido. No majoritário, é o candidato. O candidato detém o poder, tá? Então, a questão trouxe uma afirmação contrária. É no sistema proporcional que o mandato pertence ao partido. No majoritário, não. No majoritário, o mandato vai pertencer ao candidato, tá? Questão 22, incorreta. 23. Havendo coexistência de filiações partidárias, prevalecerá a mais antiga e a Justiça Eleitoral determinará o cancelamento das demais. Lei dos partidos. Artigo, número, anotem aí, 22, parágrafo único. Tem, pessoal, coexistência de filiações, mais de uma filiação, é claro que eu vou prevalecer o desejo do eleitor, do cidadão mais recente. Então, prevalece a mais recente, cancela-se as demais. Então, prevalece a mais recente. Questão 23, incorreta. Número 24. Ao partido político são assegurados, com a aquisição da personalidade jurídica e após a obtenção do apoio mínimo definido na lei eleitoral, o recebimento de recursos do fundo partidário e o acesso gratuito ao rádio e à televisão. Será que é isso que vai garantir o acesso a esses recursos e à TV? Não, pessoal. Além disso, será exigido registro no TSE, tá? Então, tem todas aquelas fases, né? Apoiamento, fundação, aquisição da personalidade jurídica, apoiamento mínimo de eleitores, depois registro do estatuto no TSE, aí sim o partido vai ter acesso a recursos do fundo e acesso gratuito ao rádio e à TV. Então, questão 24 tá errada, conforme nos mostra o artigo 7º da Lei dos Partidos. Vamos para a nossa derradeira questão 25. Para manter seu registro no Tribunal Superior Eleitoral, o partido político deve comprovar a cada 2 anos seu caráter nacional por meio do número de filiados equivalente ao de assinaturas exigidas para o seu registro inicial. Pensa que absurdo, né? Gente, ele vai ter, o partido, aquele que deseja ser um partido, o apoiamento mínimo tem que ser comprovado uma vez só. Então, teve a aquisição da personalidade jurídica, tem o prazo de até 2 anos para buscar esse apoiamento mínimo. Não é a cada 2 anos que ele vai ter que buscar esse apoiamento mínimo, não. Tá? Cuidado. A cada 2 anos, esquece, é uma vez só. Absurdo. Questão 25 incorreta. Tá bom? E finalizamos mais uma vez, mais um simulado, o simulado número 17. Estou muito feliz porque a gente está seguindo. Próximo simulado para a JJ, simulado 18. Não se esqueça de você nos acompanhar. Para ter acesso ao simulado, eu vou disponibilizar o link no meu Instagram, @professorbrunoeleitoral.
ok? Então fiquem com Deus, um grande abraço para vocês, até o simulado número 18 e muito obrigado por sempre estarem aqui presentes nos simulados, resolvendo questões com a gente, tá bom? Um grande abraço, tchau, tchau.